Semana passada falamos sobre bem-aventurados pobres do coração, de espírito, porque teu é o reino dos céus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já ouviu falar, principalmente nós meninos, rapazes? Homem não chora. Cansou de ouvir, Rodolfo? Ainda mais da geração sua, né? Homem não chora. Engole isso, engole o choro, sem chorar. Sem chorar. Já fizeram isso com os filhos? Não chore. Lamento que hoje, se você não chora, você não está dentro do reino dos céus. Mas qual é o choro que nós vamos ler, que é a segunda bem-aventurança? Vale lembrar que as bem-aventuranças, elas representam um contraponto, uma contracultura com o que o mundo está falando, o mundo quer impor sobre nós. Se o mundo impõe que você pode, que você consegue, que se você seguir determinados passos em 7 dias, você consegue aquilo que desejar, que você é autossuficiente, que você tem condições por si só de chegar a algum lugar, se o mundo ele imprime sobre nós essa lógica, Jesus começou, e fizemos isso semana passada, a bem-aventurança, dizendo: bem-aventurado você que é pobre de espírito, que reconhece que não é nada. E como nós falamos lá na primeira mensagem, entre uma bem-aventurança e outra, e a gente vai percebendo ao longo desse processo, há uma conexão entre elas. Porque quando você percebe que você não é nada diante de Deus e que você não tem o que oferecer a Ele, por mais bom que você seja, por mais bonzinho, por mais que você se afaste das coisas pecaminosas, o que nós percebemos ao longo da palavra é que nós não temos capacidade de entregar nada para Ele. E quando você reconhece isso na sua vida, qual é a próxima ação sua? Se você de fato reconhece que você é pobre de coração, é chorar. O choro nada mais é do que um elemento externo e uma demonstração externa de que você está reconhecendo que não é nada diante de Deus. Nós não choramos porque nos frustramos de alguma coisa. Nós não choramos porque deixamos de ganhar algo. Nós não choramos porque reconhecemos a nossa incapacidade diante de algo. Não fui capaz de ser excelente no meu trabalho. Fui demitido. A gente vai, a não ser que você seja gelado, frio, Iceman, Ice Human, homem de gelo, mulher de gelo. Mas se não, a gente vai chorar diante das nossas incapacidades, das nossas frustrações. E quando nós percebemos que nós somos incapazes de agradar ao Senhor por nós mesmos, que você pode trazer a sua maior oferta aqui no altar do Senhor, diante de Deus isso não é nada. A única coisa que nos resta é chorar. Só que a promessa e todas essas bem-aventuranças, elas possuem uma promessa. A promessa da primeira é que o teu é teu reino. Você que se arrepende dos seus pecados e reconhece a sua pobreza espiritual, teu é o reino. Mas você que chora diante da sua pobreza espiritual, você será consolado.
Dizem que João era o apóstolo preferidinho de Jesus, que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. E quando eu escuto essa palavra, os que choram serão consolados, a imagem que me vem na cabeça é essa relação do apóstolo João com Jesus, que dá a impressão que não tem uma música, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, não tem essa música? Nem sei de quem que é, vocês conhecem? E aí me vem a ideia de que Jesus está oferecendo para nós o seu ombro, para nós chorarmos e sermos consolados por ele. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês de uma mensagem de hoje. É mostrar que o choro mencionado por Jesus nessa segunda bem-aventurança não se refere às tristezas comuns da nossa vida, às frustrações diárias e cotidianas que nós temos. Mas o choro aqui relatado, ele é causado por uma mais profunda dor espiritual, que nós agora somos e reconhecemos. E essa dor espiritual ela é causada pela consciência de que eu e você somos pecadores. Diante de quem? Diante de Deus. E, ao mesmo tempo, é comprovar, diante desse propósito da mensagem, é que o verdadeiro consolo que Deus nos promete, que Deus nos oferece, reconhecendo a nossa miséria espiritual, daqueles que choram sinceramente por seus pecados, diante da santidade de Deus, é saber que essa tristeza que assola o nosso coração quando reconhecemos que de fato somos pobres de coração, ela é trocada por uma paz inigualável. Que só nós, que temos uma intimidade profunda com o Criador, somos capazes de experimentar, mas não somos capazes de expressar por apenas palavras. Os salmistas, os poetas, e eu digo que a poesia, Gênesis é uma poesia, não sei se vocês sabem disso, Gênesis é uma grande poesia. Salmos, Provérbios são poesias também. Eu falo que a poesia é a tentativa humana de se aproximar da linguagem de Deus. É uma tentativa. Estamos anos-luz disso. Os poetas tentaram, aqui em Salmos, expressar o que é essa paz que nós sentimos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é possível isso? Porque o Senhor é o meu pastor. Então, eu não consigo expressar às pessoas do mundo o que é sentir essa paz em meio a tanta confusão, que envolve confiança, que envolve esperança, que envolve fé, que envolve a certeza que nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Você precisa ter certeza que a obra de Cristo na sua vida, ela é eficaz e já está consumada. Não é porque eu estou dizendo, é porque o próprio Jesus disse na cruz, está consumado, está pago. Então, a grande pergunta, e agora começa o desenvolvimento da mensagem, é que tipo de choro Jesus está falando? Bem-aventurados que choram. Que tipo de choro ele está falando? Então, não é da tristeza humana, não é qualquer tristeza do sofrimento humano. O Martin Lloyd-Jones, que é a base das minhas mensagens, estão na base do livro do Lloyd-Jones, ele diz que Jesus ensina que isso é um lamento causado pelo pecado. Não o pecado
algo que eu cometi assim, um ato que eu cometi, mas o pecado que está já inerte no ser humano, passado pelos pais Adão e Eva para toda a humanidade. Que é um estado, é uma condição humana. Nós já estamos imersos no pecado. O velho Adão, que é aquele que caiu, que pecou, ele coexiste com a nova criatura que somos em Cristo Jesus. E isso causa uma confusão muito grande em cada um de nós. Tão confusão que Paulo ele chegou à conclusão ao analisar a vida dele, o pecado, a consciência, analisar as ações dele, dizendo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, que eu tenho consciência que é errado, isso eu faço. É tão complexo o pecado na humanidade que causa isso em nós. Por isso que logo quando nós chegamos aqui, logo de manhãzinha, estávamos falando sobre o quê? Mariângela, Rodolfo, Marilúcia, misericórdia. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta e que se renova a cada manhã, e se não fosse ela, nós já estaríamos destruídos. Então, se você... E aí que o mundo começa a olhar para nós e fala assim, esses caras são loucos. Está uma crise mundial, está um problema, essa pessoa está desempregada, está doente, está desenganada, essa pessoa está na cova dos leões. E elas estão louvando, e elas estão cantando, e elas estão alegres, estão orando para algo que eles não estão vendo. Só podem ser gente doida, louco da cabeça. Só podem ser doidos mesmo. Só podem ser alienados do mundo. Porque eles não entendem o regozijo e a paz que sentimos aqui, ó, aqui dentro do nosso coração. Portanto, como eu já disse, essa bem-aventurança está ligada à primeira bem-aventurança, porque o pobre de espírito reconhece a sua falência. O que chora sente a dor disso, da falência, no seu coração. Portanto, esse choro que nós vemos na bem-aventurança, ele é fruto de uma convicção profunda mostrada por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, e se não houver a iluminação do Espírito, e se não houver a ação do Espírito Santo em sua vida, por meio do quê? Da pregação da palavra, só o Espírito Santo é capaz de mostrar quem nós somos diante de Deus. As leis morais, os 10 mandamentos, o decálogo, eles se tornam um espelho para nós. Como é que eu sei que eu estou errado? Como é que eu sei que minha cara está suja? Como é que eu posso saber? Ou alguém diz, mas alguém pode estar mentindo. O que eu vou fazer? Vou no espelho. O espelho é capaz de tirar o pecado, tirar a sujeira? Eu vou diante do espelho. Ele mostra quem é capaz de tirar? Jesus Cristo. Dá para entender a importância da lei? Mas não é a lei que salva. É Jesus Cristo. Mas a lei é importante para me colocar diante do pecado. Há 2 choros que nós podemos observar na Bíblia que ilustram esse choro que Jesus está falando. Primeiro, quando Pedro negou a Cristo. Lembra dessa cena? Ele chorou não de remorso. Remorso foi Judas. Ele chorou de arrependido de ter negado a Cristo. E o choro do publicano no templo. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho valor nenhum. Enquanto o fariseu lá na frente estava falando o quê? Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e o coitadinho do publicano lá do fundo. Senhor, chorando. Esses 2 choros, de Pedro e do publicano, ilustram o que Jesus está dizendo para nós sobre bem-aventurado aqueles que choram. E o que significa ser
consolado. Ele promete o consolo para quem? Um consolo verdadeiro aos que choram, como Pedro chorou, como o publicano chorou, de arrependimento, de uma verdadeira convicção de que nós somos pecadores. Não é um consolo assim, bater no ombrinho e falar assim, não, vai estar tudo certo, você vai ver, vai estar tudo certo, as coisas vão melhorar. Não é esse consolo que nós fazemos no dia a dia para as pessoas, mandamos um emojizinho, mandamos uma mensagem no WhatsApp, mandamos um short para as pessoas. O que Jesus está dizendo para nós é um alívio profundo da alma. Essa alma que agora reconhece que é pecadora e essa alma que entende que esse pecado te leva à destruição, Jesus está dizendo, eu estou dando a vocês o alívio. Quem já sentiu dor de pedra nos rins aqui? Eu. Você está sentindo uma dor aí, né? Um incômodo, né? E aí só com remédio, né? Nem o remédio, não pode mais. Mas Jesus, ele proporciona um alívio. É um dramal, pastor Edivar, quando a gente está... É tramal, como é que chama? Dramal? Dramal, quando a gente está... Uma dor intensa. Eu nunca sofri uma dor na minha vida como a dor de pedra nos rins. E é esse alívio que vem da reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o consolo, ele vem da cruz de Cristo. Ao olhar para a cruz de Cristo, ali vem o meu consolo. É o olhar para o Jesus crucificado que encontramos perdão e reconciliação. Porque agora eu tenho a confiança, eu tenho a esperança de que eu não estou mais morto e que meu pecado me leva à morte. Porque quem morreu por mim foi Jesus Cristo. O consolo, portanto, ele é espiritual. O que seria então esse consolo? É o perdão em Cristo Jesus, é a paz com Deus, que não é essa paz, é algo que mesmo diante das circunstâncias mais terríveis, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler fragmentos, documentos históricos da época do primeiro século, da Roma Antiga, os senadores, aqueles espectadores das arenas romanas, não sei se a Maria Ângela conheceu o Coliseu, as arenas romanas, ou quem teve a oportunidade de conhecer uma arena romana, ali cristãos eram levados para ser mortos por gladiadores, normalmente por leões, por feras. E os relatos da época diziam que os cristãos entravam de mãos dadas e cantando hinos de louvores. E ali muitos ficavam impressionados, dizendo como é que esses homens estão entrando para serem mortos por leões e não estão desesperados. Pelo contrário, estão louvando a quem? Quem é esse Deus? Na morte eles testemunharam o que é o consolo do Senhor. Porque eles sabiam, porque já ouviram de Pedro, que estou peregrinando nesse mundo. Peregrinando. Estamos peregrinando. Esse mundo não é nosso. Estamos no mundo, mas esse mundo não é nosso. Ele também, queridos, esse consolo é escatológico. O que é escatologia? É a análise dos últimos tempos. Olha o que Apocalipse diz sobre os últimos tempos. E ouvi, 21:3, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo,
E Deus mesmo estará com quem? Com eles. Olha o que diz o 4. Ele lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Porque já não haverá morte. Se não tem morte, não tem mais o quê? Pecado. Porque qual é o salário do pecado? Morte. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. lamento, nem dor. Não vai doer mais, viu, Maria Ângela? Porque as primeiras coisas... Vocês estão aguardando isso? Vocês creem nisso? Tanto é que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque num piscar de olhos no retorno de Cristo, eles vão acordar e não vai ter mais morte, não vai ter mais lamento, não vai ter mais pranto. Aquelas contas para pagar no final do mês não virá mais, não vai ter mais dor, não vai ter mais pedra nos rins que dói muito, porque as primeiras coisas já passaram. Por quê? O que está sentado sobre o trono disse: eu, quem está sentado sobre o trono, faço nova todas as coisas. Então, pode enxugar as lágrimas da profunda dor da sua alma. Porque a boa nova de Cristo chegou. Eu faço nova todas as coisas, diz Jesus Cristo. Guardem isso e grifem. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E o que o mundo diz? Estamos estudando que as bem-aventuranças ele é um contraponto ao que o mundo fala. O mundo ele quer evitar o sofrimento e valoriza o quê? A superficialidade. As teologias da prosperidade, a teologia coaching quer evitar o quê na nossa vida? O sofrimento. Só que quem gosta um pouquinho de estudar de psicologia sabe que o sofrimento faz parte do crescimento de um ser humano. Jesus, ele ensina o oposto. O caminho da verdadeira felicidade. Porque bem-aventurado és o pobre de espírito e bem-aventurado é aquele que chora. Então a verdadeira felicidade, ser muito feliz, passa pelo quebrantamento. Jeremias, ele usa muito a metáfora do vaso, do barro, do oleiro. Eu nunca tive o privilégio de ver um oleiro fazendo barro a não ser pela internet. Deve ser uma coisa espetacular, porque é pelas mãos do oleiro que forma e dá o formato de algo que era apenas uma massa. Mas se Deus é o nosso oleiro e nós somos o barro, qual é a primeira coisa que o oleiro faz? Sentir e amassar. Ele precisa amassar. Quantas vezes nós somos amassados pela vida para que Deus possa tornar cada um de nós vasos de bênçãos para esse mundo? Só que depois de ele amassar, ele vai fazer o que com a gente? Ele vai moldar o nosso caráter. E depois que aquele barro está moldado da maneira como o oleiro quer, ele vai colocar aquele vaso que ainda está molinho aonde? No forno. E o salmista no Salmo 1 diz que aqueles que são palha, que vão de um lado para o outro, que o vento vai levando de um lado para o outro, esses vão ser queimados. Mas aquele que está firmado no sangue precioso de Cristo Jesus, esse vai ser forjado no fogo. Porque quem está na fornalha com a gente é Jesus Cristo. Quem estava na fornalha com aqueles 3 homens
era Jesus Cristo. Portanto, queridos, ele ensina Jesus que essa bem-aventurança é um escândalo para o pensamento moderno. Porque quem quer ser feliz chorando? Quem quer ser feliz chorando? Pelo contrário, quem tem acesso às redes sociais, isso é um problema que um dia a gente pode conversar, todos sorrindo. E a gente acha que a vida da pessoa está uma maravilha, né? E no fundo, a gente não sabe o que está passando. E quantos jovens, adolescentes da idade de vocês dois aqui, se suicidam porque eles não têm o like, porque ninguém gosta, porque não são populares na escola. Eu dei aula para mais de 2.000, 3.000 jovens ao longo da minha carreira, até mais, na minha carreira. E a gente vê o quanto é cruel esse mundo do bullying, esse mundo da escola, esse mundo das aparências que a gente quer viver nas redes sociais. Então eu quero dizer uma coisa para todos vocês, espero que vocês estejam aqui comigo ainda. Devemos rejeitar uma fé artificial e triunfalista. Sabe aquela fé triunfalista? Eu consegui, nós conseguimos. É o que vocês veem nas igrejas neopentecostais, com todo respeito aos nossos irmãos. O verdadeiro cristão não mascara a dor, mas ele enfrenta a sua dor com fé, sabendo que o consolo de Deus é certo. Quero fazer uma conclusão. A segunda bem-aventurança nos ensina que o verdadeiro consolo de Deus é dado àqueles que choram pelo pecado. Aqueles que reconhecem a necessidade da misericórdia de Deus. E eu quero que vocês gravem uma frase para mim. E aí amanhã vocês vão acordar às 5:30 da manhã e vão lembrar dessa frase para mim. Tá bom, jovens? Gostam de acordar cedo? 5:30 da manhã de domingo vocês vão acordar. E essa frase vocês vão lembrar. Vão lembrar da minha voz aqui, ó. É somente quando nos quebrantamos diante de Deus que Ele nos levanta com a sua graça. É somente quando nos quebrantamos diante de Deus é que nos levantamos, é que Ele nos levanta com a sua graça. Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho. O que Jesus respondeu? Sua graça me basta. Viu, jovens? Não se iluda com o mundo, tá? Não se iludam com esse mundo. Principalmente vocês que estão numa fase das redes sociais, dos youtubers que mostram que são ricos. Não se iludam com esse mundo. Esse mundo é feito de muito trabalho. Quantas vezes o pastor Edivar se pegou na enxada? Na roça? Quantas contagens, Rodolfo, lá no banco? E cada um de vocês nas suas profissões. O mundo é feito de muito trabalho e suor. Quando eu chego aqui, junto com a Mariângela, o Rodolfo e a Marilúcia, eles brincam comigo. Acordei você da cama. E o Rodolfo hoje você vai ter uma jornada longa. Eu falei, vocês não sabem que eu trabalhava das 7 às 11 da manhã, às 11 da noite, quase todos os dias. Então eu queria, se eu puder deixar algum recado para vocês, jovens. O mundo é feito de muito trabalho, muito suor. E é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta nesse mundo. Quero deixar algumas perguntas para vocês responderem ao longo dessa semana. Você já chorou pelos seus pecados? Você já sentiu o peso da sua alma se afastando de Deus? Porque está indo para um caminho errado. Se você já sentiu isso, ou está sentindo,
A promessa de consolo é para você hoje. A promessa de consolo é para você. Volte-se para Cristo. É hora de voltar-se para Cristo. Ele está voltando. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. É Cristo, o único. Não há. Vocês podem tentar encontrar em remédio, podem tentar ganhar na loteria. Aliás, tem um estudo longo sobre pessoas que ganharam na loteria. A grande maioria é pobre. Porque gastam. Ele é o único que pode consolar o coração arrependido. Quero deixar uma citação do Martin Lloyd-Jones. Ele diz, nesse capítulo sobre a bem-aventurança, que os que choram, o homem que é verdadeiramente cristão é alguém que chora por causa do pecado. Porque vê o pecado que o pecado fez com Deus, com os homens e consigo mesmo. Será que a gente tem ainda sensibilidade para chorar por conta do nosso pecado? Ou nossa mente está cauterizada? Tudo vale, tudo pode, tudo é relativo. E eu quero deixar uma pergunta só para você responder. Agora é você e Deus. Ó, não estou aqui, ninguém está aqui. Você entrou agora no seu quarto espiritual e você vai falar com Deus agora. E a pergunta é: o que tem causado maior dor ao seu coração? Tenta responder isso. O que tem causado maior dor ao seu coração? As frustrações da vida ou a distância de Deus? E eu quero deixar uma última ilustração para nós terminarmos. Imagine que um pai que vê o filho desobedecer. Quem é pai e mãe aqui sabe. Está vendo o filho desobedecer. Está vendo o filho que vai se machucar. E então correr de volta para os seus braços arrependidos e em pranto. O consolo de um pai que recebe o seu filho é esse. No abraço, no perdão e na restauração. É o que aconteceu com o filho pródigo. No acolhimento, no perdão, vamos fazer uma roupa nova. Vamos dar um banquete para esse meu filho, porque ele retornou à casa do Pai. Assim é o nosso Deus com cada um de vocês. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. As portas não se fecharam. Jesus está batendo aí no nosso coração. Vocês vão atender? Ou vão fechar a porta para Jesus? Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus? Feche os teus olhos. Curva sua fronte. E ao longo dessa oração, eu gostaria que vocês, principalmente vocês que estão no online, refletissem o que tem causado maior dor ao seu coração. Somos gratos ao Pai pelo teu amor, pela tua bondade e pela mensagem que tocou os nossos corações, Senhor. Como é bom saber que nós temos um Consolador que nos acolhe, que nos abraça, Senhor, que nos perdoa. Mas mais do que isso, que nos restaura. Jesus está batendo a nossa porta. Nós podemos ouvir a tua voz, Jesus. Tu quer fazer morada em nosso coração. Tu quer que a gente seja 100% integralmente teu. Total. E nesse momento, os meus irmãos e cada um de nós estamos, Senhor, confessando diante de Ti aquilo que vem causando maior dor ao nosso coração.
Nós louvamos porque Tu é um Deus que nos ouve, e a promessa é para aqueles que se arrependeram verdadeiramente do pecado, que reconhecem diante de Ti que é pecador. A Tua promessa é que nós seremos consolados. Então consola, Senhor, enxugue as lágrimas do meu irmão e da minha irmã, Pai. E como nós lemos, nós ansiamos pelo Teu retorno, Senhor. Porque ali não haverá mais dor, não haverá mais choro. Ali apenas haverá a Tua glória resplandecendo em nossos corações. É no nome de Jesus que eu agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor.